Fala, galerinha. Seguinte, toda vez eu começo com esse seguinte, tá me irritando já. Eu fico vendo os vídeos depois e colocando defeito. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre uma história que alguns conhecem muito bem, os meus amigos conhecem ela porque eu falei bastante, mas é um fato que aconteceu comigo que eu queria dividir com vocês. Já tem um bom tempo, foi em novembro. Isso, foi em novembro que aconteceu isso. Primeiro, a notícia que eu tenho para dar para vocês é que não existe mais o Pensador Cristão, tá bom? A gente vai estar aqui, acho que em agosto, nesse vídeo, ou em junho, ou em julho, não sei qual vai ser o mês, porque eu tô perdendo já o foco e o controle de quais são os vídeos que vão ao ar, quais são os vídeos que já estão gravados, qual vai ser a data. Enfim, esse vídeo aqui tá acontecendo em que dia que é hoje? Hoje é dia 20, 19. 20, 19, beleza. Tá aí 19 ou 20 de julho, fechado. E... Junho. Dia 19 ou 20 de junho, que eu também sempre confundo junho ou julho. Mas enfim, voltamos aqui pro cenário Mauacite. E é isso, beleza. Agora eu vou falar com vocês que não existe mais o Pensador Cristão. Eu assumi o meu papel ao sol, o meu lugar ao sol. E agora só existe o _ PS Léo. Inclusive sigam lá, meus textos estão sendo postados lá. Tenho a ajuda da Bia para edição, a minha editora, digamos assim. E é isso. Agora a gente vai rodar a vinheta e a gente vai falar sobre o que eu tenho para falar com vocês, beleza? Então, bora lá. Primeiro vou pedir pra Renata colocar aqui, vai estar escrito em Mateus 26, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, no versículo 40 a seguir, beleza? É uma palavra que eu amo, uma palavra que eu gosto de paixão. Eu acho que Mateus retrata muito bem o que aconteceu no Getsemane e é uma palavra que mexe muito comigo. Mas vamos lá, a parte de um cristão chorão, porque a gente gosta muito de melancolizar o bagulho e de chorar bastante, que nem diz minha avó, chorar as pitangas. Chorar as pitangas é boa, né? Enfim, bora lá. Eu passei por um momento delicado, um momento difícil na minha vida no final do ano de 2019. E aí eu comecei a me questionar o porquê que estava acontecendo, né? Aquela famosa frase, por que comigo? Por que eu? O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Meu Deus, me ajuda. E aí um belo dia, como todas as vezes acontece, inclusive Deus, ele gosta muito de conversar com esse ser aqui de manhãzinha. E só ele mesmo para tratar comigo de manhã, porque de manhã nem eu me aturo, nem eu consigo me entender. Como eu trabalho em São Caetano, eu gasto mais ou menos 45 minutos ou uma hora daqui até o meu trabalho. E nesse período, a minha alma ela vai meio que voltando pro corpo, entendeu? Que eu vou começando a raciocinar. Nunca consigo... Enfim, ele trata os negócios estranhos comigo, né, durante o caminho aí. E... não foi diferente nesse dia. Eu passei uma semana inteira me questionando, me lamentando de porque eu. Uma choradeira. Uma grande choradeira. E aí, como de costume, fui pego de surpresa por uma palavra, né? Do nada, assim, tava no trem e veio uma pergunta na mente. Tipo assim, sabe no Getsemane? E aí, tipo, eu fico meio abismado, né? Vocês vão queiram acreditar nisso ou não? Vamos lá. Pera aí que eu arrotei. Bora lá. Esse vídeo vai ficar muito ruim, na moral. Renato vai estar trabalhando do caramba. Inclusive, Renato, você tá editando super bem os vídeos, tá de parabéns. Olha, sensacional. Bora lá. Bom, estava eu indo pro meu trabalho e aí, de repente, me veio um questionamento na mente, assim. E Pedro, né? Por que Jesus tinha 3 discípulos ali no Getsemane? Todos os 3 pegaram no sono. Por que Jesus se dirige a Pedro para correção? Por que ele chama a atenção de Pedro? E aí depois eu fiquei pensando, falei, não, eu tô louco, tipo, nessa passagem não tá escrito nada sobre Pedro, né? Ele chegou falando assim, vocês não podem orar e vigiar comigo por ao menos uma hora. E aí eu fiquei, não, peraí, não tem nada a ver com Pedro, né? Aí eu fui lá, abri o aplicativo, procurei e falei, não, é verdade, né? Por que ele chamou a atenção de Pedro? Eu fiquei muito constrangido com aquilo. Porque, tipo assim, por que Pedro, né? Tinham 3 ali, tava Tiago, João e Pedro. Por que Pedro foi o escolhido para Jesus vir dar aquela puxada de orelha? O que a gente tem que aprender com isso, né? Eu fiz um texto na época dizendo assim que o que serve para Pedro não serve para Tiago e nem para João.
Deus tem um tratar diferente com cada um de nós. E aí eu fiquei me questionando, tipo, por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E aí Deus me lembrou, tipo assim, por que eu chamei a atenção de Pedro no Getsemane, entendeu? E é interessante, por que logo Pedro? Porque Pedro era quem mais pra frente iria negar Jesus, era Pedro que tipo, ia cair em tentação, era Pedro que ia fraquejar, era Pedro que ia que o diabo ia tentar derrubar de todas as maneiras, porque era uma das pessoas importantes para Deus, para a igreja primitiva, né? Depois que Jesus ascende aos céus, depois que acontece a ressurreição de Jesus, depois que Jesus ascende aos céus, Pedro vai à frente dos demais e começa a puxar o barco ali, puxa o bonde para fazer a obra, né? E aí, tipo, eu fiquei questionando por quê, né? Porque Pedro, tipo, tinha tanta gente ali, tanta gente não, né? Tinha outros dois, ou então, tipo, chegar e falar assim, vocês aí, né? Tipo, não, chega... No versículo 40 vai dizer, tipo, e disse a Pedro, tipo, disse a Pedro, entendeu? Tinham 3, mas ele chegou e falou, Pedro, vocês não podem vigiar e orar comigo? Tipo, vocês não podem, não pode, Pedro. E aí, tipo, por que Pedro? Porque Pedro era quem ia cortar a orelha do soldado, porque Pedro era quem ia negar Jesus, porque Pedro era quem ia desistir, porque Pedro que ia voltar a pescar, porque Pedro que ia largar tudo, porque achava que não prestava mais pra nada. Então, tipo, o que eu aprendo com isso? Que Jesus queria preparar Pedro. Tipo assim, Pedro, vigia, Pedro, ora, Pedro, se acalma, Pedro, mais calma, Pedro, não desiste. Até que depois que ele aparece para Maria Madalena e para as outras Marias ali, ele pega e fala, olha, vá, chame os discípulos e chame a Pedro. Tipo assim, Pedro não tinha não era o mais especial, mas tipo assim, Jesus sabia com quem que ele estava tratando. Sabia que Pedro era uma pessoa difícil, sabia que Pedro era uma pessoa que estava inconstante, era uma pessoa que já tinha desistido, que já achava que não prestava mais para nada, que passou 3 anos com o mestre, mas olha, eu não presto para nada, ele chorou amargamente quando negou a Cristo. Então, tipo assim, o que eu aprendi com isso? Porque, tipo assim, o chamado de Pedro ele não servia para João, o chamado de João não serve para Tiago. Que Deus tem um tratar diferente de cada um. Então, tipo, quando eu me questionei, tipo, por que Deus estava falando, tipo, você, entendeu? Eu quero tratar assim com você. Não interessa o que acontece com o outro, não interessa o que acontece com a outra pessoa. O que eu tenho para tratar com você é com você. Não dá para eu tratar da mesma maneira com você como eu trato com o outro. O tratar que ele tem comigo de manhã é diferente com tratar de outras pessoas. Não que Deus tenha um horário específico ali para falar comigo, mas geralmente é de manhã que isso acontece. Geralmente eu tenho as ideias dos textos, dos vídeos de manhã, elas fluem ali de manhãzinha, geralmente em jejum, geralmente escutando um louvor, coisas desse tipo. Então assim, o que eu aprendi com isso, que eu queria deixar registrado para vocês, é que eu não posso questionar o que acontece comigo, sabe? Muitas vezes é difícil lidar com essa situação, muitas vezes é difícil aprender com determinadas situações, mas é que ele tem um trabalhar especial na vida de cada um de nós. Então, tipo, não dá pra exigir de fulano o que ciclano tem, entendeu? Digamos assim. Enfim, eu espero que não tenha ficado confuso. Eu acho que eu passei o que tinha que passar. E é isso. Né? Ficou confuso? Não negligencie o seu chamado. Não negligencie o seu chamado. Aprenda uma coisa. O que é seu, é seu. Não adianta tentar passar pro próximo e nem querer que seja igual com o próximo. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem um crescimento de um jeito, cada um tem as suas qualidades e tem um lugar debaixo do sol para todas as coisas e todas as pessoas. Certo?